A gente vai falar de primeiros socorros. Normalmente, quando acontecem algumas situações, quando a gente se depara com algumas situações, a gente não sabe como reagir. Claro, né? É um momento que a gente precisa ter muita calma, mas boas orientações. É por isso que ele volta e nessa época do ano algumas situações podem sim ser mais presentes que durante o ano todo. Estou falando dele, que é médico socorrista, Dr. Perseu Cestari. Bem-vindo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Carol. Sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Como é que tá esse final do ano? Tá intenso? Tá intenso. Estão trabalhando muito, né? Sempre à disposição, mas tratando um pouquinho. Sim. E chega um período de festa que as pessoas acabam se expondo um pouco mais. Algumas situações são inevitáveis, né? Então a gente vai começar com a primeira e você vai nos contando direitinho o que a gente pode fazer. Eu já estou recebendo aqui ao lado a Bruna. Bem-vinda, Bruna. Ela é que vai ilustrar, então, algumas situações que acontecem junto com o doutor. Bem-vinda, viu? Vamos colocar a primeira na tela, então? Olha lá. Nessa época do ano, consumo do álcool aumenta. E aí, gente, coma alcoólico é um negócio complicado. Sim, é sempre importante frisar, né? Álcool sempre com moderação, primeiro. Segundo, nunca dirigir e beber e dirigir. Verdade. Nunca, porque o acidente, se não for horrível, é fatal. Então, assim, no coma alcoólico, tá? A gente tem que prestar atenção em algumas circunstâncias, algumas situações específicas, tá? Primeiro, se o coma alcoólico, o estado de embriaguez da pessoa é tamanha que nem levantar e falar ela consegue. Porque o tratamento do coma alcoólico, né, do estado de embriaguez, é hidratação. Se não for conseguido via oral, é via parenteral, na veia, que é o que o médico faz dentro do pronto-socorro. Então, em casa, quais são as situações que a pessoa precisa observar em um amigo ou familiar que bebeu demais, exagerou, tá? Bom, primeira coisa é se ele está consciente ou inconsciente, tá bom? Então, vê a pessoa está acordada ou não está acordada. Acordado, estado de embriaguez, corta a bebida e vai hidratando, dando água aos poucos, porque muitas vezes pode vir vômito, êmese, né? A pessoa acaba ficando enjoada e nem a água e nada mais para no estômago. Caso ela não esteja consciente, o estado de embriaguez é tão grande que ela perde a consciência. Nesse perder a consciência é que está o risco, porque ela pode vomitar e broncoaspirar. Então, supomos que ela caiu no chão. Entendi. Esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Caiu no chão, o que a gente faz? Primeiro, lateraliza a pessoa, coloca ela virada de lado. Tá? Apoia a cabeça e tenta acordá-la. Se ela não acordar, só chamando, aí... Quer demonstrar? Vamos lá. Porque numa situação que a pessoa tem um enjoo, né, e pode ter, eu vou ficar aqui desse ladinho, pode ter um vômito, enfim, o ideal é que segure também a pessoa, enfim... Supomos... no vaso para conseguir também... se ela estiver acordada, você auxilia ela de uma maneira ali para não bater cair, a cabeça. Não bater a cabeça. Exato. Mas supomos que ela já esteja já desmaiada. Então, Bruna, deita no chão aqui pra gente, por favor. Vamos lá. Isso. Então você tá com a pessoa já caída no chão, o que você vai fazer? A primeira coisa, tá? A primeira coisa que você faz é lateralizar ela. Segura a cabeça, apoia no ombro e lateraliza. Pronto. Deixa aí. Isso você viu que ela tá respirando, tá? Mas ela tá inconsciente por conta do estado de embriaguez. Lateraliza. Essa posição aqui, caso ela vomite, não vai ter risco de broncoaspiração. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa é ver se ela vai acordar daqui por uns 5 minutos. Então chama. Bruna. Acordou. Ótimo, hidrata. Não acordou, tente levar um pronto-socorro ou chamar o SAMU. O SAMU, porque muitas vezes, dependendo do peso, a pessoa não vai conseguir levar sozinha, a pessoa não vai conseguir ir andando, né? Quando já está num estágio de um coma alcoólico grave, a pessoa não consegue ficar nem de pé, né, doutor? O mais importante é, você vê que seu amigo, seu colega está chegando nesse estágio, já não... não, sem dúvida que é um acidente que dá para ser... É uma ocorrência que dá para ser prevenida, Dá para ser prevenida, é verdade, de fato. Tem que tomar cuidado. Obrigada, viu? Vamos voltar lá e colocar o próximo, então, na tela, que também pode acontecer, além de um coma alcoólico, o engasgo. Esse aí dá uma aflição que só de pensar. O engasgo é muito comum, tá? Épocas de festas e agora com a flexibilização, restaurantes abrindo e tudo mais. Então, o engasgo é muito comum de acontecer, tanto em crianças quanto em adultos, tá?
E é uma manobra muito simples que é feita. Primeiro você precisa reconhecer o engasgo. Tá. Como que você vai reconhecer? Geralmente a pessoa parou de falar. Tá. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ter reflexo de tosse. Não para isso, tá? Não para o reflexo de tosse, porque isso é um movimento voluntário Que pode ser que expulse. que pode ser que expulse esse corpo estranho, tá? A segunda coisa é caso o mecanismo de tosse não seja eficaz, tá? Se o mecanismo de tosse não for eficaz, ele vai começar a bater no peito e fazer assim. Quando a pessoa começa a fazer esse movimento, é porque aí ela está engasgada e o mecanismo de tosse não foi eficaz. Aí é preciso agir. Por Tá? favor, vamos lá Vamos lá então. nos ensinar essa manobra. Eu vou ficar aqui, tá, doutor? Tá bom. Então, quando você vai performar a manobra, você vê que a pessoa está com engasgo. Então, a pessoa está engasgada e está fazendo assim. Jéssica, Bruna, faz assim. Que essa é a pessoa assim, ó, tá com a mão no pescoço falando que não está conseguindo respirar. Tá? Então, o que você vai fazer? No caso da Bruna, a pessoa alta, tá? Então, um adulto performando uma manobra, que chama manobra de Heimlich, em outro adulto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você não pode fazer a manobra e colocar você em risco, ou seja, você cair junto com a pessoa. Então você tem que manter a sua estabilidade. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o pé no meio, abre um pouco a perna, no meio da pessoa, de forma que a sua perna escore as duas pernas dela. Tá? E esse outro pé de apoio aqui atrás vai ficar de preferência 90 graus, que seria uma posição bem estável. Então ela pode vacilar para os lados, que eu não vou cair. Segunda coisa, a gente vai, feito o apoio, performar a manobra. E como é que é a manobra? Na boca do estômago, tá? Quando acaba o osso do peito, na boca do estômago, entre as costelas, a gente vai fazer com a mão uma bolinha e com a outra um push. Então, ela vai estar engasgada, a gente vai pegar aqui bem na boca do estômago, dá pra sentir, segurar e forçar de baixo pra cima. Apoiando o peitoral contra as costas da pessoa, o seu pé de apoio aqui atrás para você fazer este impulso e de uma vez fazer esse movimento. Não vou apertar com força, porque senão não vai precisar. Pode até, né? Então, mas você vai performar com força. Nesse movimento, ó minha mão aqui, ó. Este movimento é de baixo para cima. Não é aqui, não é pro lado, é de baixo para cima. Nesse movimento, a tendência é que seja desengasgado. E você vai performar esse movimento quando? Sempre que for necessário. 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Enquanto uma outra pessoa, caso não consiga sair da primeira, já liga um 93 para o SAMU. E isso a gente está falando de adultos e crianças. E crianças que tenham essa estatura. Em bebês, você vai colocar o bebê na sua mão, com a cabecinha aqui, e dar tapinha nas costas. 3 tapinhas nas costas, vira o neném, 2 massagenzinhas com 2 ou 1 dedinho no peitoral da criança. E depois volta. Corpo da criança aqui, cabecinha aqui na mão, tá? No queixinho assim, para segurar, tá? Sempre inclinadinho. Cuidado para não derrubar o neném no chão, segurando firme. 3, 2, 3 tapinhas e 2 apertõezinhos. Quando o neném, pode acontecer, às vezes ele fica congestionado, você vê que ele está assim, faltando um pouquinho o ar, que deve estar engolindo ali também um pouco de leite, de saliva, enfim, né, que está meio num engasgo, mas que o nariz também fica comprometido. Pode puxar, sugar? Isso é um ponto importante, tá? No neném, quando é secreção, é difícil. Tenta fazer movimento para suar, mas sugar é bem complicado, né? O importante é ver no neném o que está acontecendo. Por exemplo, o neném não vai falar que está engasgado, tá? Ele vai mostrar sinais. E quais são os sinais? Ele vai parar de chorar, ele vai ficar com os lábiozinhos roxinhos, as pontas do dedinho roxinha. Esse sinalzinho, você já precisa começar a ver se está acontecendo alguma coisa, tá? Porque o bebê conforto é excelente, protege um monte de coisa, mas algumas posturas ali do bebê conforto são complicadas, não são, doutor? Ele fica muito inclinado com o pescocinho assim, ó. Exatamente isso. E aí, às vezes, a pessoa não consegue, alguém tá ali no carro e ela tem que dirigir e o bebê conforto tá virado para trás e ela não pode, né? Tem que ter muita atenção, porque a posição do bebê conforto, quando a criança, o neném vai regurgita, depende da posição que ele tá, ele não consegue engolir, broncoaspira, engasgo.
Então, isso daí, eu toco nesse assunto que é um assunto importante, até porque ninguém vai comprar um bebê conforto a cada 2 meses, que seria o ideal para acompanhar o crescimento e ele estar sempre na postura. Só que não, a gente usa, sei lá, até não sei quando, 8 meses, 1 ano. Tem uma faixa O etária, mesmo, né? De tanto, né? Porque não custa barato. Então, quando é muito pequenininho, ele não tá ali 100% adequado para quando ele cresce um pouquinho mais. Falei bobagem, doutor? Não, é isso mesmo. Não é Tanto isso? ele tem um Isso é apoio coisa de mãe. De mãe um pouco, sabe? Mas é verdade. Sim. E eu acho que é importante falar, às vezes, colocar umas almofadinhas, enfim, ter uma orientação para que ele fique com a cabeça como você comentou. Eu acho que é uma dica muito legal para as recém-mamães que estão nos assistindo. Né? Não é para ficar em pânico, agora eu vou ficar... Não, mas é para fazer algo e olhar a cabecinha, porque senão eles ficam assim, ó. É para ter atenção. Às vezes você está colocando o neném no bebê conforto de uma maneira errada do que o fabricante recomenda que você coloque. Sim. Tá? O jeito que o fabricante recomenda, a posição ergonômica é, primeiro, no acidente, né? Ter toda uma proteção ali. Segundo, até em casos de engasgo para obstrução de via aérea. Muito bom. Vamos para o próximo, então, vamos colocar na tela. O próximo assunto é este. Queimadura com fogos de artifício. Doutor, e aí? Bom, fogo de artifício é uma coisa que nós do SAMU e do Corpo de Bombeiro informamos bastante. Evite fogos de artifício. Sem dúvida. Tá? Primeiro que a comercialização legalizada é para empresas, é para equipes pirotécnicas específicas, né? Mas vende bastante, a gente sabe disso, e acidentes acontecem, tá? Acidente mais grave que existe com fogo de artifício, tá? É explosão de membro, tá? Explosão de membro, esse é o mais grave. A pessoa tá lá com o rojão não é projetado, ele é dispersado. Então, tem explosão de membro. Pode ter explosão de falanges do dedo ou da mão inteira, tá? Esse é um dos mais graves que existe. O que tem que fazer nessa situação? Primeira coisa, torniquete, tá? Se explodiu o membro, ou seja, se teve perda de material da mão, perdeu o dedo, perdeu a mão mesmo, tem que fazer um torniquete, porque senão a pessoa tem uma parada por choque hipovolêmico, ou seja, todo o sangue se esvai no ferimento grave que perigo, desse. Gente, tá? Primeira coisa que tem que fazer. E se conseguir o meio mais rápido, ou o SAMU ou bombeiro, ou levar para o pronto-socorro, já que é mão, a pessoa eventualmente vai conseguir deambular por um certo tempo, vai conseguir andar por um certo período, depois ela vai perder muito sangue e vai ter problema. Comprimir ferimento e pronto-socorro. Os outros acidentes um pouco mais leves, tá? Mas ainda assim graves, tá? Queimaduras, tá? Das queimaduras, a mais grave é a queimadura em face. A pessoa tá lá com o rojão e ele tem não uma dispersão horizontal, mas uma dispersão difusa e acaba atingindo a face, tá? Queimadura em face é perigoso por 2 motivos. O primeiro, olho, tá? Pode perder a visão. O segundo, vias aéreas. Pode fechar a via aérea por inchaço. É verdade. O que a gente tem que fazer nesses casos? Olho, lavar com água corrente, pronto-socorro, tá? Vias aéreas. Queimou uma grande parte do rosto, pescoço, tá? Uma queimadura considerada grave, tá bom? Hospital. Primeira coisa, não passe nada na queimadura, tá? Pasta de dente, mandioca, o que mais? Ixi, já ouvi. Pasta de dente é o clássico, né? Manteiga. Até tentar limpar, higienizar álcool, sei lá. Não tire bolhas, tá? Então, assim, queimadura em face, leve, e queimaduras em membros, mãos, braços, peitoral, enfim. São as mais comuns, tá? Aconteceu a queimadura, lavar com água corrente vai doer, tá? Queimadura que mais dói é a mais superficial. Sim. A de 3º grau, que é a camada mais externa, 2º grau mais mediana e 1º grau mais interna, tá? A camada mais interna queima até nervo. Queima até o que faz sentir dor, então geralmente não dá dor, tá? Entendi, porque atinge essa... Atinge o sistema nervoso e aí é ele que transmite a dor pro cérebro e ele tá morto ali, então não vai sentir. Então assim, lava com água corrente, tá? Habitualmente tem pólvora, tem alguma coisa no local da queimadura, pano limpo e pronto-socorro. Tá? E hospital, gente. Hospital. Né? Tem que fazer. Coisa que sair correndo mesmo pro hospital ou ligar para eles com esse trabalho maravilhoso do SAMU. Vamos lá, tem mais uma situação na tela, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, uma parada respiratória. Parada respiratória, isso é o mais importante, tá? Quando você tem uma parada, primeiro você tem que identificar uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, tá? Paradas cardiorrespiratórias com um tempo demorado de ressuscitação cardíaca, se demorar 1 minuto, a cada minuto que se demora para ressuscitar, a pessoa já perde 25% de chance de vida.
Tá? É importantíssimo. Até qualquer pessoa leiga pode aprender a fazer. Não é difícil, tá? Só tem que primeiro você saber reconhecer. Então, a pessoa deita no chão, Bruna, vamos usar a Bruna aqui pra gente ver. A pessoa caiu no chão por algum motivo, tá? Parada cardiorrespiratória tem diversas causas, tá bom? Desde obstrução, de vias aéreas, infarto, AVC da parada cardiorrespiratória, tem uma série de coisas. Então, a pessoa caiu no chão. Primeira coisa que você precisa ver é se ela tá consciente, tá? Quando você for avaliar a pessoa, Bruna, é forte. Tá? Não respondeu, Bruna, você tem que agitar forte. Tá bom? Botar bastante força, intensidade. Assim. Intensidade. Segunda coisa, não tá respondendo, você vê se ela tá respirando. Como que você vê se ela tá respirando? Vê se o peito tá subindo e descendo. Primeira opção. A segunda opção é... Vou pedir pra ela tirar a máscara um pouquinho. Tira a máscara Pode, imagina. A segunda opção é você colocar a mão ou o dedo perto do nariz e ver se está sentindo o ar, ou até mesmo colocar a sua orelha. Entendi. Tá? Para você ver se está saindo. Não está saindo ar, você vê se ela tem pulso, se o coração está batendo. Tá? O melhor método de você ver são com 2 dedos aqui nessa região do pescoço. Tem aqui a mandíbula, põe aqui. Se tiver com pulso, geralmente você vai sentir. Ou você pode colocar a mão aqui e sentir o coração batendo, ou até mesmo a orelha. O que fica mais fácil e mais rápido na hora. Esse é o importante. Bom, faltou respiração, automaticamente a gente tem que entender que faltou respiração e não está batendo o coração, tá numa parada cardiorrespiratória. E o que você tem que fazer? Você tem que começar as manobras de ressuscitação cardíaca, tá? Como eu falei, o mais importante é fazer o coração bater. Se você estiver sozinho, tem 2 opções. Se você estiver sozinho, primeiro você chama ajuda, ou com o celular para ligar para o SAMU, porque você não vai conseguir ficar fazendo massagem por muito tempo. Tá? Ou você liga para o SAMU, liga para alguém para vir te ajudar. Bombeiro 193, SAMU 192, Polícia 190, tá? Polícia Militar também. Então, qualquer um dessas entidades vai te ajudar. Se tiver com uma outra pessoa, você aponta para essa pessoa e fala, chama o SAMU, e você começa as compressões. Se tiver no meio de muita gente, você aponta para uma pessoa, delega essa função e fala, chama o SAMU, liga para o 192. E aí o atendente do SAMU vai fazer as perguntas para você, o médico vai te atender e vai te orientar. Nesse meio tempo, o que você vai fazer? Bom, aonde a gente vai começar a massagem, tá? Então, você coloca os braços aqui da pessoa, deixa os membros mais retos que você conseguir, porque ela não vai estar fazendo força, tá? Você vai procurar aonde termina o osso do externo, tá? Se ela tiver de blusa, tira a blusa, tira tudo, tá? Onde está o osso que acaba o peitoral aqui, começa a barriga, tá? Mais ou menos aqui, nessa região, você vai colocar o seu braço dominante por debaixo, eu sou destro, e o segundo braço por cima. Como que você vai fazer? Os braços esticados, tá? Apoiar aqui e vai fazer a compressão. Não é a compressão com a mão, é a compressão com o tronco. Tá, com o peso do corpo. Com o peso do corpo. E como você vai fazer? Enquanto a gente não tem uma via aérea, por exemplo, se for seu parente e você for uma pessoa treinada, você até pode administrar ar, o famoso boca a boca, mas isso não é efetivo, tá? O ideal seria ambu, máscara com oxigênio. Se você não tem, performa a massagem cardíaca. E como você vai fazer isso? 30 massagens consecutivas. Com a descida, com essa força. O peitoral, ele tem que descer mais ou menos de 5 a 7 centímetros, tá? Para o coração efetivamente ser massageado. Tá bom? Então, essa é a massagem cardíaca. Chegou a ajuda, a equipe do SAMU vai atuar a partir daí. E no final, reconhecer, assim, eu acho que de tudo, né, doutor? Manter a calma para conseguir, de fato, pensar com clareza e lembrar dessas orientações, né? Porque quando a gente está ali numa situação de apuro, a calma é o que nos falta no final, né? É difícil, a gente fica... Então, essa parte do emocional, ela é extremamente importante e contar também com, né, com tem que a gente tem juntar ao uma redor. força ali, respira em 3 segundos e se é só você a pessoa... Preciso resolver, né? Aquele momento, preciso resolver. Vamos para mais uma situação, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV.
Afogamento. Afogamento. Afogamento é uma das causas de parada cardíaca também, por obstrução de vias aéreas, tá? Então, assim como na parada cardíaca, o que a gente vai fazer? Bom, tirou a pessoa da piscina, tá? Você precisa ver se primeiro ela está consciente, chama. Se está respirando, põe a mão, vê. E se está tendo batimento cardíaco. Não está nenhum dessas três. Está na pior fase do afogamento, que é a parada cardiorrespiratória. Sim. E o que tem que fazer? Tem que tirar a água, é mais comum, né? Tem que tirar a água, tem que sugar a água? Não. Não. Ela está em parada cardíaca. Ah, entendi. Aí é uma parada cardíaca. A mesma coisa. Tá. Peitoral, coloca aqui no último, mão dominante. Começa a massagem, delega funções para a pessoa chamar o SAMU, chamar ajuda enquanto você performa. Porque às vezes a gente vai ver em filme, enfim, também situações, quando, né, quem nunca se deparou, assiste em filmes e tal, que essa respiração boca a boca, a pessoa depois coloca água para fora, enfim. Nesse momento a gente não tem que Não, o pulmão está pensar obstruído nisso. com tudo de água. É difícil você conseguir tirar toda essa água com a boca. Ó. Quando você tá uma parada cardíaca, Tá. a pessoa mesmo vai ter um reflexo de cuspir a água quando ela voltar. Entendi. Entendeu? E não aspirar. E não aspirar. Né? Só Até se de tiver virar a cabeça. Isso é sozinho, né? A profissional de saúde tem aspirador na ambulância e tudo mais. Isso a gente eventualmente pode fazer. Mas quando tá sozinho, você dá uma parada cardíaca, por afogamento, você tem que fazer a massagem. É a massagem igual, como se É o fosse que vai salvar a vida dela. um respiratório. Exato. Boa dica, tá vendo? Essa questão é uma novidade, né? Você vê, a gente fica vendo em filmes os negócios e não tá certo 100%, né, gente? A gente lembra do quê? Lembra da cena, do filme e tal. Então, legal o doutor ter Isso tocado em nesse assunto. piscina, mar tem uma outra peculiaridade, que é a ingestão de objetos também, né? De alguma alga, alguma planta marinha, alguma coisa assim. Né? Se você está num ambiente marinho, você precisa ver se ela não está com a via aérea na boca, alguma coisa na boca. Tá? Depois de ter visto que ela está numa parada cardíaca, está no mar, né? Ver se não... Entendi, não entrou alguma coisa. Alguma coisa na boca. Se não tem, começa a massagem. Perfeito. Próximo, olha lá. Hipertensão. Hipertensão é uma doença muito comum e que esse tempo que as pessoas ficou reclusas, né, por causa do isolamento, muita gente acabou negligenciando o tratamento de hipertensão, né? Parou de tomar remédio, parou de remédio, medir. de ir pro cardiologista e tudo mais, né? A hipertensão em si, ela é perigosa? Em si é porque leva a outras coisas, tá? Os dois principais é o infarto e o AVC, derrame, tá? Então, o que a gente tem que fazer com a parte da hipertensão? Primeira coisa, não deixe de tomar seu medicamento, né? Não deixe de tomar seu medicamento, não deixe de acompanhar com o seu médico, tá? E não deixe de fazer as suas aferições de pressão, né? Quem é hipertenso, se puder ter um aparelho em casa, é excelente. E normalmente a pessoa que tem já está diagnosticada, ela sabe exatamente o que ela começa a sentir quando ela começa a passar mal. Exato. Quando Ela tem bastante tempo, né? Ela já fala, isso aqui eu preciso sentar, não é? Assim, eu tô com a pressão alta, tô uma dor na nuca. Não. O que você precisa ver? Se tá tendo alguma das complicações importantes, tipo infarto, que é o que leva à morte, causa mortes, né? O que mais mata no mundo é doença cardiovascular, infarto é uma delas, tá? E AVC, reconhecer um AVC. Esses são os mais importantes, que são devidos a pico hipertensivo. Então começou a se sentir mal, mediu a pressão, observa alguns sintomas. Mas se a pessoa, assim, você observa, a pessoa ainda está falando, consegue sentar, procurar alguém que ajude para medir, né, aferir o mais rápido possível, e essa pessoa tem que ir ao hospital. Isso, tem que ir ao pronto-socorro, ao hospital, para ver o que está acontecendo, essa pressão está alta e pode estar sendo um prenúncio de alguma coisa mais grave. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Bruna, se você quiser, pode levantar. Obrigada. Marina, obrigada, um beijo. Em uma situação de congestão, o procedimento é o mesmo de afogamento? Olha, Marina, congestão, você disse, eu acho que é congestão nasal, né? Quando tá assim, com... Muita que comeu secreção. muito, não, uma sensação de empachamento e tal. E, enfim, mas você diz o quê, Glaucia, na piscina? Quando come muito e vai pra piscina ou pro mar. Sim. Na verdade, a situação do afogamento que a gente simulou aqui é de uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, pode ser que, por ter se alimentado demais, ela acabou tendo um regurgitamento e broncoaspiração. Acontece também, é difícil, mas acontece. Em adulto é mais difícil. Então, a mesma situação do afogamento. Quando você tira da piscina, você vai fazer a mesma coisa, Marina. Você vai ver se você está respirando, se está consciente, se está respirando e se tem batimento cardíaco. Tá.
Que esse é ação. E eu vou colocar mais uma perguntinha do público, mas tem sempre aquele negócio, né? Assim, quando come muito não pode ir na piscina, ou melhor não tomar banho. O que é o perigo, doutor? Pode, não pode? Isso é real, né? Por que falam, então, que o ideal nunca é tomar banho depois de se alimentar? Da parte médica, falando, fisiologicamente falando, não tem um impedimento assim. Você não pode ir em mar aberto depois de ter comido, porque fisiologicamente você comeu, o sangue tende a ter um trabalho maior no intestino e menor na parte muscular. Entendi. Por ter você ter comido. Aí você vai em mar aberto, o risco de se afogar é grande, mas num banho é pouco provável. E numa banheira, numa piscina, enfim. A piscina que dá pé, não tem uma profundidade alta. Perfeito. Não. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Thalita. Um beijo pra você. Em caso de queda com fratura exposta, o que fazer? Ai, liga pro SAMU. Boa pergunta, Thalita. Ai, meu Deus. Fratura exposta de membro inferior, de pernas, tá? É realmente isso, liga pro SAMU. Tá? Por quê? O que acontece? A fratura exposta é uma emergência ortopédica, tá? Necessita de correção cirúrgica o mais imediatamente possível. Além do que, fratura exposta é quando o osso perfura a pele, tá? O osso quebrou, fez uma espícula e a espícula, assim como uma faca, perfurou a pele. O risco é perfurar algum vaso sanguíneo no meio desse caminho, tá? Se perfurar uma artéria de grosso calibre, a pessoa vai sangrar numa quantidade razoável. O que tem que fazer? Não mexa no membro, tá? Não tenta colocar o osso no lugar, nada disso, Ai, que tá? Se tiver sujo, água. Se você tiver condição, liga pro SAMU 192, o bombeiro 93. O que você pode fazer é, primeiro, não mexer. Se for vítima de moto, que é o que mais comum acontece, ou de grandes alturas, não mexa na vítima, tá? Segunda coisa, caso esteja num ambiente inóspito, que não tenha socorro muito próximo, mobilização do membro. Não é para colocar no lugar, é só para colocar 2 anteparos e uma faixa. E ligar pro SAMU? Para ligar pro SAMU, doutor? 192. 192, tá aqui, ó, gente, guarda isso, tenha salvo, avise todo mundo, deixa na geladeira, assim, ó, bem grande. SAMU 192, vou te agradecer, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigada hoje, Bruna da Maxoma, @Maxoma_oficial, @Maxoma_oficial, o site maxoma.com.br e o Dr. Perseu Sestari, que é médico socorrista, você também encontra lá nas redes sociais, é o @doutorabreviado.Perseu Sestari, tudo junto. @doutorabreviado.Perseu Sestari, tudo junto, para vocês saberem mais. O seu Instagram também é super completo, né, dessas orientações. SAMU 192, tem mais algum número que você queira divulgar? Bombeiro 193. E Bombeiros 193, números importantes pra gente deixar lá, ó, pra todo mundo, porque na hora também de susto a gente também não lembra. Então, deixa anotado, 192 e Bombeiros 193. Obrigada, gente. Um beijo. Sempre um prazer recebê-los. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, viu?